Então, bom dia, quinto ano. Hoje são 5 de agosto de 2020. Nós vamos mais uma vez para o nosso caderno de atividades. Eu coloquei aí o nosso roteiro impresso para você ter uma ideia do que nós vamos fazer hoje. Então, é o link da aula. Nós vamos responder as páginas de 21 a 28 do caderno de atividade. O tema é cordel, coesão por pronome e sinonímia, os tempos verbais, e nós estaremos aqui na aula direcionando. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Então, eu já iniciei aqui colocando a definição de um cordel. O que é um cordel? A literatura de cordel é uma espécie de representação da cultura popular, cantada, logo escrita em formato de poesia impressa e divulgada em folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. O cordel ele ganhou esse nome porque era e ainda é exposto ao povo, amarrados em cordões. Estes são estendidos em pequenas lojas de mercados populares, feiras, praças ou até mesmo nas ruas. Então, essa definição aqui você já conhece, mas eu fiz questão de trazer para esclarecer melhor. Então, literatura de cordel, os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido, né? Sabemos que o cordel tem essa característica aí das rimas. E aí eu coloquei mais uma vez o que é xilogravura, que é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. E é um processo muito parecido com o carimbo. É uma técnica em que se entalha na madeira com a ajuda de instrumento cortante a figura ou forma matriz que se pretende imprimir. E aí nós temos os tipos de rimas do cordel. A rima alternada ou cruzada, e combinam-se alternadamente seguindo o esquema AB, olha só. Então eu trouxe alguns exemplos. Nós temos aqui Cecília Meirelles, que não é um cordel, mas eu trouxe o tipo de rima para vocês poderem entender como ela acontece no cordel. O meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Então, tem rima aqui com nem, nenhuma com espuma. As rimas emparelhadas ou paralelas, elas combinam-se de duas em duas, seguindo o esquema AABB. Emparelhadas, olha só. Vagueio campos noturnos, muros soturnos. Noturnos e soturnos rimam. Paredes de solidão sufocam minha canção. Então, essas rimas aqui, elas são chamadas de emparelhadas. Ó, vagueios campos noturnos, A. Muros soturnos, A também. Paredes de solidão, B. Sufocam minha canção, B. E as interpoladas ou intercaladas, elas combinam-se numa ordem oposta, seguindo o esquema AB-BA. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, atento tanto, que mesmo em face do meu maior encanto. Então, atento vai rimar com encanto. Dele se encante mais meu pensamento, né? Atento, pensamento. Tanto rima com encanto. Perdão aqui. Rimas encadeadas. Quando as palavras que rimam se situam no fim de um verso e no início ou meio do outro. Salve bandeira do Brasil, querida, toda torcida de esperança e luz. Palio sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Ok? Francisco de Aquino Correia. Vamos lá para a nossa atividade. Nós vamos fazer a leitura do cordel Mauari e o sono. Olha o sono do socó, seu socó pegue no sono, que o sono não tem dono, durma logo, seu socó. Nesse dilema medonho, pelo sono ele esperava, ficava bem acordado, mas o sono demorava. Toda vez que o sono vinha, dava uma cochilada, aí o sono passava. Socó doido para dormir, precisava descansar, mas quando o pobre coitado começava a cochilar, dava um pulo e se assustava, porque o sono chegava somente para lhe acordar.
Foi o Martim pescador que mandou ele flechar para derrubar o sono e do sono se livrar. Para ficar acordado, o Socó teve o cuidado do grande sono matar. Resolveu matar o sono, mas o sono não passava. O Socó ficava esperto e o sono não chegava. Ficava de olho aberto, quando o sono estava perto, o danado cochilava. Para você que está lendo, eu aviso sem mentir. Fique atento, camarada, que o sono pode vir, mas não vale cochilar, pois se o sono passar, você fica sem dormir. Olha só. Então, fizemos a leitura desse cordel aí, e lá na próxima página, nós vamos para a atividade. Na questão de número 2, diz assim, responda as questões. Quantos versos há nesse cordel? Você volta lá e conta, ok? Você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Conte todos para você colocar aqui a resposta, viu? Quantas estrofes? Aí você vai voltar para contar as estrofes. As estrofes é mais fácil porque elas estão agrupadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então aqui, ó, volta lá para contar, para depois você colocar aqui a resposta, que são 39 e aqui são 6, mas volta lá. Escreva as rimas presentes na primeira estrofe. Ó, na primeira estrofe nós temos sono e dono. Na segunda estrofe nós temos esperava, demorava, passava. Na terceira estrofe nós temos descansar, cochilar, acordar, assustava, chegava. Na quarta estrofe nós temos flechar, livrar, matar, acordado, cuidado. Quinta estrofe, passava, chegava, cochilava, esperto, aberto, perto. E na sexta estrofe nós temos mentir, você vai colocar aqui, mentir, vir, dormir. Ok? Prosseguindo, que história é contada nesse cordel, gente? É contada a história de um pássaro Socó, que era muito dorminhoco, e tanto que tinha o desejo de matar o sono. Há outras interpretações possíveis por se tratar de um texto poético, mas aí está falando do pássaro, né? Pássaro Socó. A 5. O que acontecia quando o Socó queria pegar o sono? Quando o sono chegava, Socó cochilava e o sono passava por ele, né? Releia a seguinte estrofe. Questão de número 6. Nesse dilema medonho, pelo sono ele esperava. Ficava bem acordado, mas o sono demorava. Toda vez que o sono vinha, dava uma cochilada, aí o sono passava. Nessa estrofe, a palavra ele refere-se a quem, gente? Refere-se ao sono ou ao Socó? Refere-se ao Socó. Reescreva os versos a seguir, inserindo no devido lugar a palavra que o verbo destacado se refere. Olha só. Nós temos aqui, toda vez que o sono vinha, dava uma cochilada. Você vai colocar aqui, ó. Toda vez que o sono vinha, Socó, ou ele, o pássaro, né? Socó, o pássaro dava uma cochilada. Você coloca, toda vez que o sono vinha, Socó dava uma cochilada. E aí, no lugar de Socó, você vai colocar, ele dava uma cochilada. No trecho abaixo, deduz-se que há uma palavra antes do verbo ficava. Qual é? Ó? Pelo sono ele esperava, ficava bem acordado. Você vai ver. Pelo sono ele esperava, ficava bem acordado. Quem era que ficava aqui bem acordado? O pássaro, era ele. Era Socó, era o pássaro. Vamos lá para a questão de número 7, releia essa estrofe.
Socó, doido para dormir, precisava descansar, mas quando o pobre coitado começava a cochilar, dava um pulo e se assustava, porque o sono chegava somente para lhe acordar. A quem as palavras destacadas se referem? Você já sabe que é ao pássaro, né? Ao pássaro Socó. Qual é o significado da expressão pobre coitado? É alguém que está passando por momentos ruins. A quem o pronome lhe se refere? Gente, ao pássaro Socó. Questão 8. Foi o Martim pescador que mandou ele flechar, para derrubar o sono e do sono se livrar. Para ficar acordado, o Socó teve o cuidado do grande sono matar. Segundo o cordel, o que o Martim pescador fez, gente? Ele explicou como o Socó deveria pegar o sono. Letra B. No verso, quem mandou ele flechar, a quem a palavra ele se refere? Ao pássaro Socó. Veja que tudo estava voltado para o pássaro. Nesse mesmo verso, por qual palavra o verbo flechar pode ser substituída, mantendo-se no sentido original? Magoar, ferir ou ofender? Pela palavra ferir, tá bom? Questão 9. Na questão 9 diz assim: leia o texto a seguir para saber o que é Martim pescador. O martim pescador é uma ave que em geral tem penas de cores vivas. Como seu nome indica, ele pesca para obter alimento. Embora também capture presas em terra, existem aproximadamente 90 espécies de martim pescador em todo o mundo. A maioria vive em regiões quentes, à beira de rios e lagos. Segundo o texto, o que é um martim pescador, gente? O martim pescador também é uma ave que em geral tem penas de cores vivas. Como o martim pescador faz para se alimentar? O próprio texto diz que ele pesca para conseguir alimento, mas também captura presas em terra. Então ele vai pescar para ele conseguir os seus alimentos, mas ele também captura as presas que estão na terra. Letra C. Quantas espécies de martim pescador existem e onde elas vivem? Existem cerca de 90 espécies de martim pescador no mundo. A maioria vive em regiões quentes, à beira de rios e lagos. Letra D. A palavra martim pescador pode ser substituída por sono? Não. Por pássaro e por ave. Então, você vai marcar pássaro e ave. Releia os seguintes versos. Nesse dilema medonho, pelo sono ele esperava. Você vai assinar os sinônimos das palavras destacadas. Dilema, gente. Então, os sinônimos, quando nós vamos falar de sinonímia, né? São as palavras que possuem o mesmo significado. Então, quais são as palavras aqui que têm o mesmo significado de dilema? Dúvida, impasse, indecisão e problema, tá? Você vai marcar essas 4. Prosseguindo, você vai reescrever as frases substituindo o termo destacado pelos pronomes ou locuções pronominais indicadas. Olha só, o pássaro começou a cochilar. Como é que vai ficar eu? Você vai colocar: eu comecei a cochilar. Nós começamos a cochilar. Eles começaram a cochilar. A gente começou a cochilar. A gente separado aqui, ó, o a depois gente. E ela começou a cochilar. Continuando aqui, ele pesca para obter alimento. Aí você coloca: eu pesco para obter alimento. Nós pescamos para obter alimento. Você pesca para obter alimento. A gente, novamente, ó, a gente pesca para obter alimento. E ela pesca para obter alimento. Nós vamos agora, viu? Ela pesca para obter alimento. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula foi até aqui. Não se preocupe que depois nós faremos as outras páginas. Hoje você não precisa postar nada, tá? Nós chegamos ao final da nossa aula. Um abraço, a tia está com saudade de todos vocês. Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula de hoje, ok? Crianças, um grande beijo para vocês.